A Vibe Mundial apresenta programa Terra e Luz, Natureza em Ação, com Evani Carrasco. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa como prometido, um programa especial sobre as nossas dores emocionais e a nossa coluna encrencada. Você tem dor na coluna? Você tem algum problema na coluna? Seja bem-vindo, você não é o único. É o preço que pagamos por andar em duas patas. Olha! Quando a gente andava em quatro patas, a gente não era assim, não tinha problema de coluna, tinha problema de pata. Mas sejam todos muito bem-vindos. Nosso programa é especial hoje sobre coluna, como a gente já falou. E é uma série de 2 programas, né? Hoje a gente tira suas dúvidas sobre isso. Exato. Mas uma linguagem bem simples e bem básica. Porque vocês não precisam saber termos técnicos. Você precisa saber o que acontece, né? Uhum. Termos técnicos é para quem vai cuidar disso, não é verdade? Uhum. Vocês precisam saber como é que funciona. E é o que a gente vai fazer hoje. Exato. Nosso telefone é 9 40 34 31 60. Lembrando você que a gente fica lá em Mogi das Cruzes, né? Depois da pandemia, adeus São Paulo. Foi mais Mogi mesmo. E nós estamos reativando toda essa área de terapias vibracionais, alternativas, complementares, lá no nosso espaço em Mogi das Cruzes. No espaço onde, inclusive, a gente está dando um upgrade na parte de consultas e vamos ter consultas de feitiçaria e consultas espirituais com entidades também. Portanto, muita novidade esse ano. A gente está fazendo uma reforma interminável no lugar. Certo que não acaba nunca. Cada hora é uma coisa. Mas estamos bem no finalzinho já. E já para começar metade de março aí com a nossa agenda de consultas e de tratamento. É de um tudo. Nós vamos falar direitinho para vocês e fazer uma publicação de tudo que a gente tem no espaço para você saber certinho tudo o que tem lá. Não esquece. Isso. Bora falar de coluna, Thalissa? Bora falar de coluna, gente. Bora falar de coluna. O Giovanni estava falando aqui sobre reforma, né? E aí eu pensei aqui na minha cabeça, tem tudo a ver com coluna? Claro que tem tudo a ver com coluna. Tudo que você muda na sua vida tem a ver com coluna. E o que você não muda também. Não é? Pensa assim, né, gente? Se eu falo de coluna, eu falo de estrutura. Isso. Né? É o que sustenta, é o pilar. Pilar do quê, né, minha gente? Mesmo porque todo mundo fala assim, médico fala, mas tá doendo, você vai ter que trocar o colchão, esse incômodo você vai ter que arrumar a sua postura, você vai ter que fazer pilates. Faz RPG. Tudo você vai ter que, tá? Você vai gastar o olho da cara e o bagulho não fica bom. E agora? Você já pensou nisso? Não pensou? Então, vou contar uma historinha pra você. O que é coluna? É aquele negócio que sustenta o seu esqueletinho e que te bota de pé. Ela é responsável por todos os seus movimentos, porque quase todos os nervos vão passar pela coluna. Ela sustenta todos esses feixes de nervos, que vai fazer você sentir as sensações em pele, sentir a dor, inclusive. Até o negócio apagou aqui, o bagulho apagou aqui, ó. Para você ver como o negócio é forte. Então, a coluna é aquela que é responsável por suas sensações, inclusive, porque os estímulos, todos eles caminham pelos nervos, cujos feixes estão todos ligados na coluna. Então, ela cuida da nossa vida e ela reflete tudo que a gente está fazendo. É
tudo. Ela reflete os seus hábitos alimentares, o seu sono, a sua atividade física, a sua satisfação sexual, as coisas que você não gosta, as coisas que você gosta, o jeito que as pessoas te tratam, o jeito que você se deixa ser tratado, sabe? Tudo o que você pensa, o que você sente, como você dorme, o seu trabalho, tudo ela se mete. É a partir dela Na que realidade, você tem... ela controla. Controla, né? Ela controla. Você tem os movimentos do seu pescoço, cabeça. Ela vai te proporcionar essa mobilidade dos braços, das pernas, né? A sua delicadeza de movimentos. É ela que vai mostrar como você abraça, como você repele. Exatamente. Reparou? Lindo, né? Lindo esse inferno, que isso dói, que é uma desgraça quando ela resolve encher o saco. Mas tem gente que já nasce com isso, né? Já nasce com alguma disfunção na coluna. E que será isso? Como que funciona, né? Às vezes a pessoa já nasce com uma escoliose, de repente, né? E a gente estuda muito sobre a origem das doenças, né? Dentro dos estudos da origem das doenças, quando a gente já tem esses desvios, você tem uma forte tendência a querer agradar muitos outros, né? Já veio assim, né? Já veio, né? Então, é interessante... Defeito de fabricação. Não é? Não é à toa que você veio com aquele pai, com aquela mãe, não é à toa, Lembrando né? você que o defeito de fabricação foi você que mandou também, porque você plasma o seu corpo. Então, você vem com todas as mensagens de como aquele corpo vai ter que refletir quem você é, né? Então, você plasma antes de vir. Não vai culpar a tua mãe que fez o corpo ruim, não. Porque aquele corpo serve exatamente para as experiências que você vai ter que ter aqui na Terra. Senão você não nascia. Não precisava de corpo. Ia ser só luz. Pretendemos chegar nisso, sim. Mas enquanto temos corpo, temos que cuidar dele e obedecer determinadas regras da matéria. Não é isso? É superação, Senão né? daqui a pouco começa todo mundo reclamar. Minha droga da minha mãe que fez não sei o quê. DNA que não presta. DNA pode não prestar, mas você é compatível com ele. Ué, eu tenho DNA que não presta também, mas eu sou compatível com ele. O que eu vou fazer? Tudo bem, a gente não precisa gostar de tudo. Gente, sempre quando a gente vai explicar, né, alguma coisa, quando a gente mexe, às vezes, em alguma situação que é mais sensível e delicado, não é pra você trazer aquilo como uma ofensa, né? Na realidade, a intenção é mudar a perspectiva, hein? Aprender a lidar, porque tudo que você sente no seu corpo te dá a dica do que você veio modificar na sua vida. Para você ser feliz e completo. A ideia é sempre ser feliz e completo. Porque, como eu já disse em programas anteriores, gente feliz não enche o saco. Certo? Se o mundo tá enchendo muito seu saco, é porque todo mundo tá infeliz. E tá. Gente chata. Não é? Então vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar direito sobre isso, exatamente. E, gente, é interessante, né? A Bruxa Evelyn estava falando aqui sobre como o corpo, ele vai como ele faz essa comunicação, né? Eu sei que dor ninguém merece, né? Acho que quando a gente tá com dor, a gente meio que sai fora da casinha também, o humor né? vai nas alturas, Nas alturas, né? Vai. Quem consegue ficar com uma estabilidade ou, de repente, pensar em um projeto novo com Não, dor? não pode nem se mexer. Mas, gente, presta atenção, né? Se tá com dor, é porque em algum momento você deixou o seu próprio corpo de lado. Ele reclama, né? O corpo reclama. Então, assim, aquela dor faz você se voltar para a análise do seu corpo físico. O que você tem que fazer para tirar aquela dor? Ação. Ação. Sempre vai pedir uma ação sua. Isso. A coluna, quando ela trava, ela imobiliza. Ela imobiliza você e trava. Então, o que ela está falando? Pensa um pouquinho. Isso. Pensa um pouquinho, o que está te incomodando de verdade? Aí, cada coluna, cada ossinho, ele representa um sentimento aonde você enroscou. Ou que você está negligenciando na sua vida.
Ai, eu tô amando a minha dor. Você já vai entender, peraí. Porque a minha dor fala o que eu tenho que fazer mais. Olha aí, ó. Ou pelo menos fazer. Já pega aí o papel e caneta, gente. A gente vai começar a falar e dar exemplo, tá? Mas é bem exatamente isso. A gente, os consultórios estão super cheios. Eu sou frequentadora assídua, agora não mais. Mas eu tenho 8 hérnias de disco, gente. Eu tenho vértebras de transição. Eu tenho desgaste na parte final da coluna, tá? Todo tipo de dor nos nervos que você pode imaginar. Eu tenho problemas na cervical, na torácica, na lombar e coxígeno. A coluna inteira, né? Ou seja... Como é que pode, né? E você tá me vendo chorar? Não, imagina. Porque você vai me ver xingar se eu tiver com dor e não chorar. Porque eu sou o que eu faço, eu xingo o tempo inteiro quando eu tô com dor. Aqui é a coluna inteira. Portanto, eu sou aposentada por invalidez permanente. Por quê? Porque realmente essa coluna é ruim. Quando eu vou fazer um exame de ressonância, que eu faço ele a cada ano e meio, quando eu vou fazer um exame de ressonância, quando eu saio da máquina, o técnico olha para mim assim, ó, de cima e embaixo. Assim, se eu não te visse, eu não ia acreditar que essa coluna é a sua coluna. Tá? Assim, por quê? Ele falou assim, você não tem coluna. Nossa. Porque seria uma coluna de alguém que está numa cadeira de rodas, certo? Eu não posso operar essa coluna. Por quê? Porque é a coluna inteira. Não dá para operar uma coluna inteira. Se opera quando é uma coisa assim muito necessária, uma ou outra. Geralmente na lombar e para não comprometer muito, né? Então, não tem como você fazer nada nessa coluna. Ou seja, a minha coluna falou assim para mim, você tem que aprender a viver. Então, eu nasci com uma coluna assim, para eu aprender a viver. Soltar coisas que eu não preciso, recolher o que é meu de direito, usar o meu corpo da melhor maneira possível, a minha voz, a minha espiritualidade, entender como eu funciono. Eu tô apanhando até hoje, tá? Mas hoje menos. Agora, aconteceu qualquer coisa comigo, eu fico de cama. Emocionalmente, a senhora diz, né? Emocionalmente. Porque eu faço pilates todo dia, eu não posso engordar, graças a Deus. Ainda bem que eu não tenho muita tendência para engordar, porque sou comelona. Né? Mas ainda bem que eu não tenho muita tendência. Mas ainda tem coisa que me incomoda, porque não depende, a meu ver, só de mim. Então, tem coisas na minha vida que a coluna reclama, mas que eu preciso de outras pessoas também. Nesse caso, ela vai falar assim para Evani. Evani, pensa sobre o assunto. Age diferente, né? Relativiza algumas coisas, bate na mesa para o que você quer. É isso que minha coluna fala para mim. Ela faz isso desde os 12 anos de idade, gente. Como é que começou isso aí? Quando eu era pequena, normal, tá? Um demônio, porque eu nasci um demônio, continuo até hoje. E eu continuo uma criança velha, tá? Eu sou uma criança velha. Então, eu sempre falo isso pra você. Eu penso igual criança. Então, tá. A criança hiperativa, sobe em telhado, desce em telhado, empina pipa, hiperativa. Hiperativa eu sou até hoje também, tá? Eu não sei descansar, eu não sabia também quando eu era pequena, eu nunca soube, tá? Então, aquelas crianças que sentam e ficam batendo pé, sabe? Assim o tempo inteiro, que as pessoas seguram a perna, você bate outra coisa. A vida inteira foi desse jeito, então sempre essa foi a briga. Só que quando eu entrei ali nos 12, 13 anos... eu fui desviar de uma toalha molhada no varal, que a minha casa era pequena, você passava por um corredor e o varal era bem ali. Então, fui desviar de uma toalha molhada e dei um mau jeito no pescoço. Fiquei com torcicolo, tá? Bom, o meu pai era o Deus na minha família.
Uhum. Eu não achava, mas a família achava. Então ele era o Deus, a palavra suprema, a voz que vinha das alturas e consertava tudo na terra. Aham, é assim, tá? Agora, se não deu certo, não foi ele. Era assim que tinha que ser. Deus não erra. É, porque Deus não erra. Isso aí era meu pai, seu Leôncio, tá? Então tá. Eu fiquei com um torcicolo bem torto mesmo, em vez de pegar aquela criaturinha Levar no de 13 médico. anos que pesava 30 quilos. Que eu pesava 30 quilos com 13 anos, Magríssima. tá? E tinha 1,44 m. Olha, modelo, então, modelo. Modelo de cotonete. Era um Nossa. modelo de cotonete, tá? Uhum. Em vez de pegar e levar para um especialista, tá? Não, o meu pai resolveu fazer massagem ele mesmo e colocar o pescoço no lugar. Misericórdia. Concluindo, isso aí demorou uns 6 meses para passar, Uhum. 6, 7 meses para passar. Depois eu acostumei com o pescoço torto, tá? Inclusive isso deu modificação na arcada dentária, né? Na mordida, no ouvido. Então, ele vai estragando algumas outras coisas, porque o corpo é espertinho, ele compensa. E aí foi estragando outras coisinhas. Nessa de estragar outras coisinhas, lá quando eu tinha 17 anos, eu resolvi prestar um concurso, tá? E naquela época tinha datilografia. Na semana do concurso, meu dedão e o meu dedo médio adormeceram. Na semana da prova de datilografia, eu já tinha passado em primeiro lugar nas escritas. Na semana. E aí? E aí, corre atrás de um massagista. Mas aí já existia massagista e a Evani já trabalhava desde os 14 anos de idade, porque naquela época, adolescente trabalhava, não era rebelde sem causa, não. Você tinha que trabalhar, senão você não comia, né? Então, a Evani já trabalhava, a Evani foi lá no massagista, pagou com o dinheiro dela mesmo, e aí ele descobriu que já estava tudo danado, porque o meu corpo foi compensando o que formou hérnias de disco. Ele fez o trabalho dele, a minha mão voltou a funcionar. Eu passei no concurso em primeiro lugar, graças a Deus. Superando de novo. Superando desafios. Nossa. Mas não é esse o caso. E aí eu descobri que eu ia ter que cuidar da coluna, porque na medida que foi tratando, é igual uma cebola. Você cuida do adormecimento na mão, aí começa o seu ombro a doer. Você cuida do ombro, começa a sua lombar doer. Você cuida da lombar, ela sobe para a cervical, porque é um conjunto. É um conjunto de coisas. E aí começaram menstruação exageradamente abundante, intestino que é exageradamente solto. E aí foram surgindo outras coisas que não tinha especificamente a ver com a coluna. E naquela época não se falava do que a gente está falando hoje, Imagina, né? né? Então aí eu fui tendo que aprender a cuidar do corpo como um todo, porque aí eu virei a chiliquenta. Cada hora você tem uma coisa. Mas o que eu tive foi uma bosta de um torcicolo mal cuidado por alguém que não tinha que ter colocado a mão, porque não tinha qualificação para botar a mão. Mas naquela época, pai era Deus. Então ele é assim, de todo jeito, eu tô trabalhando até hoje tudo o que a minha coluna registrou. Lindo, né? Então, assim, qualquer dor é dor. A gente não pode subestimar a dor das pessoas. Não, é importante, né? Dor não é frescura, nem que seja uma dor na alma. A dor na alma faz você se matar. Nossa, A dor na alma te dá um piripá que você pula do prédio. E ela pode estar relacionada à sua coluna cervical. Total. Não é? Então, sempre com muito carinho, com uma coisa sagrada que se chama corpo. É o seu templo, né? Seu templo é corpo. Eu incorporo caboclo, sim. Dá pirueta, pula, dança o tempo inteiro, bate o pé no chão, faz espacate. Faz tudo que você pode imaginar. Com essa coluna. Tem dor? Não, não tenho. Não tem. Alivia às vezes ainda, né? Mas se eu ficar brava com alguma situação que eu não consigo resolver emocional
ou muito triste, ou muito brava. É que eu fico mais brava do que triste. Então, tristeza não é uma coisa que eu identifico muito. Eu fico com mais raiva, mais indignação é mais a palavra. Humilhação é uma coisa que eu sinto muito. Muito, 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 muito. Tá? Não deve ser de agora, né? Deve ser lá, porque eu não tenho motivo nenhum para sentir isso, mas ainda persiste, né? Se isso acontecer, eu tenho crises, sim, de coluna. E bruxa, Ivani, mesmo numa crise de coluna, se tiver um trabalho, você incorpora normal, certo? E não sinto nada. Porque eu tava aqui, né, pensando, né, gente? Eu não paro o trabalho por causa da coluna. Exatamente. Não paro. E não tomo remédio também. E segue a Via vida. de regra. Só quando não dá mesmo. As últimas semanas eu tive uma crise grande, que eu fiquei combalida. Um dia assistindo Sessão da Tarde. É o descanso. Aprendi coisa pra caramba. Você acredita que eu aprendi coisa pra caramba? Sobre mim, inclusive. Sobre mim. Então, é justamente nessa parte, sabe, gente? Eu tive que rever as coisas que eu já não olhava mais. Você vai ver as situações, as experiências, a forma, os jogos que existem, né, dentro... Você com você mesmo, jogos que existem, você com a família, você com teu ambiente de trabalho, teu ambiente de amigos, né? Eu acho que é um convite a fazer, de fato, uma reflexão, É né? um convite a uma mudança, realmente, de postura na vida. É um convite. Vamos falar para eles o que são? A gente separa a coluna, como eu falei, osso por osso, cada vértebra, tá? Ela tem aquelas estruturas, os colchãozinhos que tem aquele anteparo que liga um osso no outro, igual uma esponjinha, é onde forma a hérnia, que ela escorrega mais para um lado ou para o outro, tá? E esse é o processo doloroso, né? E é onde vai morar o perigo, o problema. Vamos lá, Thalissa? Então vamos lá, vamos falar da cervical primeiro? Vamos. E aí no próximo programa a gente continua a coluna aí para você ficar sabendo. Vamos lá. Vamos falar da cervical. O que a gente tem aqui? A primeira vértebra que te liga o pescoço com a cabeça, que a gente chama, tudo que é cervical é C, tá? C1, C3, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8. A C1, que é a bem primeira que te junta com a cabeça, ela vai falar da hipervigilância, das ideias que te atormentam. Pensamento obsessivo. Pensamentos Não é? obsessivos. A C2, ela já fala da abnegação. Eu preciso fazer tudo para todo mundo, né? Eu não existo, eu vou ter que fazer tudo para todo mundo. A C3, eu tenho problema. Eu não tenho na C1, tá? Mas eu tenho na C2 e tenho na C3. Na C4, na C5. Na C3 é o medo de dizer não. Porque eu não podia... Onde eu tive o problema inicial, lembra que eu contei da infância, né? Da cervical, sim. do torcicolo. Medo de dizer não. Aquela massagem que ele fazia, gente, era absurdamente dolorida. E eu era obrigada a aceitar a massagem que ele estava fazendo. E ali ficou aquela energia e não poder dizer não. Então, você segura aquela dor. Eu ficava sem respirar, ficava roxa. Tá? Mas não está acontecendo nada. Tá? E ali é onde ficou com hérnia. A C4, lógico, se eu fiquei com medo de dizer não, aquela droga estava doendo pra caramba. A C4, ela fala da raiva, da culpa e da ira. Essa tá instalada até agora, né? Tá? O medo de dizer não, eu estou cuidando bastante, já tá muito, muito melhor. Mas a raiva, a culpa e a ira mora feliz na C4. Ele tem uma morada, uma casa 5 estrelas na C4 aqui, ó. Ai, meu Deus. Já a cervical 5 é o dizer, o expressar. Só que esse dizer e o expressar, ele é ligado também na nossa tireoide. E daí, para você desenvolver nódulos na tireoide, é um passo.
Eu não preciso te dizer que eu tomo hormônio para tireoide, então, certo? Olha aí, ó. Porque eu tomo há muito tempo hormônio para tireoide. Baixíssimo, baixíssimo hoje. E, gente, se dizer e expressar, né? Às vezes pode ser ou que tá engolindo muito sapo, ou na hora de se colocar, Não falo, não consegui falar. não expressa Uhum. de verdade, né? Mesmo porque você já tem aquela raiva e a culpa, a hora que você for falar, você sabe o que, que vai sair, né? Uhum. Então, aí é um problema sério. A C8, ela fala do fardo que você carrega. Acho que é C6. C6, ah, C6, desculpa. Fala do fardo que você carrega. Uhum. Então, claro, lógico que você não pode dizer não. Você está carregando alguma coisa que não é sua. Uhum. Essa eu tenho também. E a C7, o medo de não saber lidar. Fugir. Uhum. Fugir, inclusive, da vida, né? Foge de tudo. Né? Então, presta muita atenção, gente, porque o torcicolo, ele realmente vai ser um aviso pra vocês. Teve uma ocasião que eu fiquei com um super torcicolo. E eu fiz assim, ó Deus, o que eu vou fazer? E era um trabalho de caboclo. O que eu fiz? Fui para o trabalho. Lógico. Na época eu não tinha carro, catei o Lógico. trem, né? Saí de Campinas, fui para Mogi das Cruzes, ônibus, trem e tudo mais. Foi, assim, um tanto quanto Penoso, né? penoso, porque eu fui assim, inclusive as pessoas paravam, viam, perguntavam se eu precisava de alguma coisa, mas eu cheguei no trabalho, tocou, quem cuidou de mim foi o caboclo, né, da Dona Ivani, na hora, soltou assim, ó, vlá, e, e funcionou, porque eu não fiquei com dor. É isso, minha gente, ó, tem bastante assunto pra Tem conversar. muita coisa. Via de regra, a cervical ela vai te falar as coisas que você colocou na cabeça, tá? Isso. Ou que ajudaram você a colocar. Próximo programa tem mais, acompanha aí, hein? Vamos ficando por aqui. Beijo! A Vibe Mundial